No Beira-Rio, Internacional bate o Fluminense por 2-0 e encerra jejum como mandante. Bahia busca empate nos acréscimos contra o São Paulo em jogo eletrizante. Vasco marca no último minuto e empata com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos? Então vamos começando sobre o jogão no Beira-Rio entre Internacional e Fluminense. O Internacional venceu o Fluminense por 2-0 na noite deste domingo no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Bernabé e Alejandro, um em cada tempo. Com a vitória, o Internacional deixou a condição de pior mandante do campeonato, já que havia vencido apenas uma das 7 partidas disputadas em casa. Já o Fluminense, por sua vez, perdeu a chance de se isolar na vice-liderança da competição. Com a vitória, o Inter ganhou 5 posições, deixou o Z4 e chegou a 12º na tabela com 17 pontos. Já o Fluminense se manteve na 3ª colocação com 26 pontos. E a agenda desses dois clubes: o Inter volta a campo na quarta-feira pela Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. No Campeonato Brasileiro, encara o Curitiba no Couto Pereira no sábado às 16 horas. Já o Fluminense encara o Independente Rivadavia. Esqueço o nome. Independente Rivadavia pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, às 21h30 no Brasileirão. Recebe o Vitória no sábado, às 18 horas no Maracanã. Então, uma vitória importantíssima aí da equipe do Inter sobre o Fluminense. 2-0, Fluminense que, se vencesse, encurtaria a distância para o líder Palmeiras e ultrapassava o vice-líder Flamengo, mas como perdeu, continua em 3º lugar. Vamos mudar de assunto e falar para o jogo eletrizante entre São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia empataram por 2-2 em jogo movimentado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Arthur e Ferreira fizeram os gols do tricolor paulista, enquanto Luciano Juba e Eric garantiram 1 ponto para os baianos na tarde deste domingo. A partida foi eletrizante, com roteiro cheio de reviravoltas. O tricolor chegou a ficar com um jogador a menos após a lesão de Lucas, que voltou aos gramados justamente nesta partida. Os mandantes seguraram a vitória parcial até os 51 minutos da etapa final, quando Eric aproveitou um bate e rebate e empatou o duelo. Ninguém ficou com tédio assistindo Bahia e São Paulo. Foram 18 finalizações da equipe visitante contra 17 dos mandantes. A equipe de Rogério Ceni teve até mais posse, mas sofreu com um golaço de Arthur na primeira etapa, em chute de fora da área. Na volta do intervalo, em chute de fora da área, mesma proporção ali,
o Luciano Juba decidiu devolver na mesma moeda. O lateral marcou um belo gol ao chutar no ângulo de fora da área. Ferreirinha, que entrou na segunda etapa, fez de cabeça o gol que parecia dar a vitória ao São Paulo, com 1 a menos após a saída de Lucas. A equipe de Roger Machado buscava se superar para garantir o resultado, mas sofreu um gol de Eric quase no último minuto. Da alegria à preocupação. Lucas Moura entrou aos 15 minutos do segundo tempo e voltou aos gramados após mais de um mês. O meia se recuperou de uma fratura nas 2 costelas, sofrida no dia 18 de março, e voltou a ficar à disposição de Roger Machado. No entanto, aos 20 minutos em campo, após 20 minutos dele em campo, o jogador sentiu dores na perna direita após dividida com Eric Puga. Lucas Moura saiu de maca e precisou ser carregado pelos companheiros para ir ao vestiário. O confronto por frente a frente, duas equipes que disputam uma vaga no G4 do Brasileirão. Com o resultado, o São Paulo fica na 4ª colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia estaciona no 6º lugar com 22. Uma partida a menos da equipe do Bahia. Aos 51 minutos do segundo tempo, aos 22, uma partida e com uma partida a menos da equipe do Bahia, cara, e foi um confronto eletrizante entre esses dois clubes, um belo jogo entre São Paulo e Bahia, que esse jogo não foi no Morumbi devido a shows, esse jogo foi no campo do Bragantino. No campo do Bragantino, este eletrizante empate. Beleza, galera? Vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo, falar do clássico carioca que teve emoção até o fim. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao empate com o Flamengo em partida que terminou com um placar de 2-2 neste domingo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra chegou a abrir 2-0 com gols de Pedro e Jorginho. Apesar da diferença, o time de Renato Gaúcho manteve a intensidade, pressionou com bolas aéreas e dessa maneira igualou com gols de Robert Renan e Hugo Moura. Com o empate, o Flamengo perdeu a oportunidade de se aproximar do Palmeiras. O time carioca chegou a 27 pontos e continua a 6 pontos do líder. Já o Vasco, por sua vez, chegou a 17 pontos e fica na 12ª posição. As duas equipes podem ser ultrapassados a depender dos demais resultados da rodada. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Independiente Medellín na Colômbia, pela Copa Libertadores. O Vasco vai ao Chile na quarta-feira, às 19 horas, para enfrentar o Audax italiano pela Copa Sul-Americana. Então, um empate aí eletrizante entre Flamengo e Vasco, sendo que o Flamengo abriu 2-0, cara, na equipe do Vasco, e a equipe do Vasco foi buscar o resultado. E foi um baita de um jogo. Lá e cá,
na minha opinião, a equipe do Vasco. Primeiro tempo o Flamengo jogou melhor e o Vasco, segundo tempo, jogou melhor do que o Flamengo. A equipe do Flamengo depois, antes das mudanças, até estava bem. Depois das mudanças ali deram uma caída na equipe do Flamengo. Então, com este empate, o Flamengo poderia ter encostado um pouco mais na equipe do Palmeiras, mas continua aí com esta vantagem. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tamo juntos!